Em um mundo onde a educação é frequentemente apontada como a chave para o desenvolvimento, muitos países buscam esse caminho como a solução para impulsionar suas economias. A produtividade da Coreia era menor do que a do Brasil. Hoje a produtividade da Coreia é um pouco mais de 3 vezes maior do que a brasileira. No Brasil, diante de um cenário de endividamento crescente, uma população cada vez mais dependente de auxílios governamentais e a baixa produtividade como obstáculo ao progresso, o papel do capital humano na superação destes desafios econômicos se torna central. Então a gente discute coisas muito do passado e a gente não discute nada do presente. Bruno, quero começar nossa conversa por um assunto que eu sei que você defende bastante e que é a relação entre educação e crescimento econômico. Inclusive, olhando ali um pouco a Coreia do Sul como um exemplo, investiu bastante fortemente em educação para impulsionar o seu crescimento econômico e a gente viu, de fato ali, que tem colhido resultados. Na sua opinião, onde o Brasil tem falhado em seguir, por exemplo, um caminho semelhante a este? Em todos os passos, porque veja só, no começo da década de 80, já que você mencionou a Coreia, a produtividade da Coreia era menor do que a do Brasil. Hoje a produtividade da Coreia é um pouco mais de 3 vezes maior do que a brasileira. A produtividade nada mais é, para quem não está por dentro do tema, é a capacidade de você, digamos, produzir mais com fatores de produção mais otimizados. Você produz mais com menos, então o teu custo é menor, portanto você tem mais eficiência com relação a isso. 3 vezes mais a produtividade brasileira. A Suíça tem uma produtividade 5 vezes maior que a brasileira. Os Estados Unidos 4 vezes mais. E vamos traduzir então o que seria esse investimento em produtividade. Educação e tecnologia, para nos adaptarmos às demandas do mundo de hoje. Já que você mencionou do lado de lá do mundo, Hong Kong, por exemplo, está investindo 3 bilhões e meio de dólares nos próximos 5 anos para adaptar as pessoas acima de 40 anos a saber lidar com inteligência artificial. Condição praticamente obrigatória já presente para as pessoas conseguirem se adaptar ao mercado de trabalho. E aqui no Brasil a gente ainda discute imposto de blusinha. Aqui no Brasil a gente discute ainda se você tem que ser regido por uma lei trabalhista dos anos 30 de Getúlio Vargas, que é a CLT, quando, ok, se a pessoa quer, mas de repente tem muitos que não querem. Então a gente discute coisas muito do passado e a gente não discute nada do presente. A produtividade brasileira está na casa dos 19 dólares per capita, né? Ou seja, para cada brasileiro na média. A Suíça é mais de 90 dólares, como eu falei. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Que nas condições do mundo atual, que exige manuseio de tecnologia, compreensão, de manusear essa tecnologia que tem a ver com educação, nós estamos estagnados. A produtividade brasileira está estagnada há 35 anos. Isso é um dado que você pode jogar no Google que você vai ver e está no IBGE. Então, dito isso, Paula, nós estamos remando contra a maré. Enquanto o mundo desenvolvido avança, nós estamos nos aliando a países parados ou que regridem. Não apenas na questão da censura como a gente está vivendo agora, mas principalmente na questão da educação. O que nós estamos preparando, ou como estamos preparando esses jovens ou essas crianças e adolescentes no mercado escolar, para o mercado de trabalho lá na frente, para as demandas, não digo nem futuras, presentes, Eu acho que a inteligência artificial, a gente não sabe o que vem pela frente, mas ela já é algo que a gente consegue manuseá-la de alguma maneira. Então, como nós estamos preparando? Segundo o IBGE, 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Então, de que adianta nós nos vangloriarmos, criamos uma faculdade? Subir uma parede não significa educar, prepará-lo para as demandas do mundo de hoje. Às vezes, um cara no YouTube está tendo um preparo muito melhor do que, de repente, está tendo numa escola em que não ensina as demandas atuais, ou numa faculdade. Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar não apenas para o futuro, mas também para o presente. O que o mercado está exigindo? E cada vez mais as pessoas estão saindo da escola e das faculdades extremamente despreparadas para essas demandas atuais. E para finalizar, a gente criou uma cultura do vitimismo, que é o seguinte: a pessoa sai despreparada, como o próprio IBGE fala, 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, têm dificuldade de ler e interpretar um texto básico. É claro que essa pessoa, quando chega no mercado de trabalho, a produtividade dela é tão baixa que o salário é baixo.
Só que o discurso, a narrativa mentirosa de luta de classes, mostra que o Brasil continua parado no tempo e fala, mas me pagam muito mal. O que você produz para que você receba um salário condizente com a tua produtividade? Talvez você produza realmente R$ 1.500 e é por isso que você ganha R$ 1.500, ou a média do salário brasileiro é R$ 3.300, R$ 3.400. Talvez seja isso que você produza. E, mas eu tenho diplomas, eu tenho... Ok, mas o que você faz com o teu diploma? A gente teve um problema um tempo atrás, que contratamos algumas pessoas para recepção ali da empresa e tal, já há alguns anos atrás, que tinha dificuldade em escrever português. Mas eu tenho um diploma de administração, mas você tem dificuldade de escrever português. Então, como é que a tua produtividade vai crescer se você sequer consegue escrever na tua língua certa? Se você não consegue escrever na língua, como é que você manuseia inteligência artificial? Então, eu acho que nós estamos parados no tempo para dizer que, em termos reais, a gente retrocede. Bruno, inclusive, né, quando você fala ali desse pilar da educação, quando a gente compara em termos de percentual, nós temos um valor significativo, né, do PIB destinado à educação, mas aí quando a gente olha do outro lado, no reflexo, no ranking, por exemplo, o nosso nível de aprendizado está muito abaixo. É um problema crônico, é um problema que possa levar talvez décadas de fato, né, se a gente começar a se preocupar e a olhar ali para a importância dessa educação para o futuro crescimento do Brasil. E nesse ponto de produtividade que você trouxe, né, inclusive que é reflexo, como o exemplo citado da pessoa formada que não tem dificuldades ali no português, qual seria a alternativa ou a saída que você enxerga de fato para a gente conseguir desenvolver ou ter esse papel ali, de repente, de ter um investimento melhor em capital humano e que isso traga como reflexo o desenvolvimento do país de uma forma melhor? É uma ótima pergunta, porque apontar o problema é fácil, mas e solução, né? Eu acho que o nome disso é eficiência, só que vamos lá, deixa eu destrinchar um pouco disso. As pessoas que estão nos altos cargos de Ministério de Educação, de muitas escolas públicas, até mesmo privadas, são pessoas, nesses órgãos públicos, de indicação política. Não são pessoas que são da área técnica de educação e conhecem profundamente um tema. Isso faz com que não tenhamos eficiência com o dinheiro arrecadado. Como você muito bem começou na tua pergunta, o Brasil ele tem um gasto em percentual do PIB para a educação muito parecido aos países, não apenas da OCDE, mas países desenvolvidos. O que mostra que, se o percentual dos outros países é minimamente parecido e eles fazem trabalhos muito mais decentes, significa que nós gastamos mal. Não é uma questão de gastar muito. E gastar muito não significa que está sendo suficiente para a demanda. Você pode estar gastando muito mal, que é o que acontece com o Brasil. Eu tenho esses dados até mais ou menos na ponta da língua, porque eu fiz há pouco tempo, tem umas 3 semanas, um vídeo para o meu canal lá do YouTube, que era assim, eu tirei tudo do site do IBGE, tá? Posso errar na vírgula aqui, mas tirei do site do IBGE. O Brasil gasta mais ou menos por volta de $5.500 por aluno por ano do ensino básico. Nós estamos falando, vamos arredondar aí, que isso dá mais ou menos R$30 mil por ano. R$30 mil por ano, se você divide por 12, vai dar seus R$2.500. Ou seja, cada aluno do ensino básico, crianças, custa para o governo por volta de R$2.500 por mês para mantê-lo nas escolas. Ou seja, é um gasto expressivo. É um gasto muito parecido com os países desenvolvidos. Só que nós criamos 30% de analfabetos funcionais. Porque muitos professores também não estão preparados para aquilo. Então o Brasil ele gasta muito e gasta mal. Para ficar mais assustador, nas universidades públicas o gasto brasileiro é acima do gasto americano e do gasto europeu. $14.700 por ano. Nós estamos falando que isso dá mais ou menos $1.200 mês. Vamos arredondar, $1.200 dá o quê? R$6 mil, mais ou menos aí, por mês para manter um aluno em universidade pública. Que a gente sabe o que a gente vê nas universidades públicas, muita militância, pouco conteúdo técnico, em várias delas, vários cursos, né? E a pessoa não chega preparada para o mercado de trabalho. E aí se vitimiza e culpa as empresas, culpa os empresários, culpa isso, mas não olha para si, não olha para o ensino que ela teve. Então eu acho que o que a gente precisa é cada vez mais pessoas técnicas para fazer um bom uso do dinheiro. O dinheiro não está faltando, mas ele está sendo muito mal usado e muitas vezes desviado, como a gente sabe que é o triste caso brasileiro. Então, de novo,
para ter eficiência, nós precisamos de pessoas técnicas. Pessoas técnicas precisam mudar a legislação, você parar de indicar cargos políticos para cargos que exigiriam tudo isso. E, de novo, saber pensar no médio prazo. Porque essas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho já estão, em grande maioria, despreparadas. E essas pessoas, nós teremos essa geração toda de despreparados durante um tempo trabalhando. É um trabalho de longo prazo para plantar a sementinha aqui na base. Em relação à desigualdade social, né? No caso que a gente tem ali o Brasil, uma grande desigualdade social, e até você citou em relação à questão da produtividade, né? Se de fato a pessoa ela está ganhando pouco por ela realmente estar estagnada ali. Um outro fator que eu queria chamar a atenção aqui e entender, porque eu sei que você faz esse trabalho muito bem, em relação à educação financeira. Como que a gente pode ver de fato, né, ali a educação financeira tentando contribuir de alguma forma para a redução dessa desigualdade que a gente vê no Brasil? Bom, eu acho que o principal causador da desigualdade, na minha opinião, é o próprio Estado. E dito isso, porque ele gasta muito do dinheiro, gera déficits, o déficit desvaloriza a tua moeda, produz inflação. Essa inflação, ela coloca as pessoas na pobreza, e quanto mais as pessoas estão na pobreza, mais elas vão pedir ajuda de alguém. Seja um papai, mamãe, Estado, seja um auxílio, e essas pessoas se tornam eternamente dependentes. O ser humano, por natureza, ele entra numa zona de conforto. Então, se você tem ali alguém te sustentando, e ele não tem a educação de base para dizer, não, eu quero prosperar. Estamos falando na média, claro que você tem as exceções. Eu quero prosperar, eu consigo mais do que isso. Muitos entram nessa zona de conforto, o tempo passa, ele não estuda, ele não se habilita para as novas demandas, e aí, obviamente, ele não vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho para ter uma renda suficiente para uma vida, digamos, minimamente digna daquilo que ele quer. Com isso, você cria esses bolsões em que as pessoas se eternizam através dele e você tem uma baita porta de entrada nesses programas e você não tem porta de saída. Eles ficam lá dentro a vida inteira. E tudo isso, sem contar gastos públicos que produz dívida, como eu acabei de falar, que leva à desvalorização da moeda, você cria uma grande parte da população que não produz. Hoje, segundo dados que saíram, a gente tem ali basicamente 20% da população brasileira produzindo, trabalhando e empreendendo para pagar os impostos para sustentar os outros 80% da população. São 12 milhões de aposentados, são 56 milhões de pessoas recebendo bolsas famílias, né, e todos os outros programas, benefício de prestação continuada, ou seja, dependendo de alguma forma do governo. E nós temos 100 milhões de pessoas economicamente ativas, 102, 103 milhões. Então, basicamente, nós temos pouquíssima, a regra de Pareto, né? 80-20. 20% da população sustentando 80%. Isso é inviável matematicamente, ainda mais quando a população envelhece e cada vez nasce menos pessoas. Né? Eu estava vendo um cálculo que hoje, para cada mulher, você tem mais ou menos 1,6 filhos no Brasil. Até 2070, você vai ter menos gente contribuindo para a Previdência do que vivendo dela. É insustentável por completo. Nos anos 50, 60, você tinha 5, 6 filhos por mulher. Então, essa é uma questão óbvia e matemática. Só que essas pessoas que estão aqui dependendo não estão se habilitando e melhorando na parte educacional. E isso faz com que nós tenhamos um problema geracional aí. Inclusive, nascendo menos pessoas e as que estão não se preparam, é muito complicado. Dito isso, Paula, eu acho que a gente precisa entender melhor esses números e para você entender tudo isso que eu estou falando, é inevitável que você tenha um mínimo de conhecimento de educação financeira. Senão você recebe toda a tua bolsa, gasta tudo ou gasta um pouco mais e se endivida. Ou se você sai da bolsa, uma porta de saída e ganha um salário, você vai falar, opa, meu salário aumentou, então eu vou começar a gastar tudo. E não há desenvolvimento ao longo do tempo sem poupança. Não estou falando de caderneta de poupança, eu estou falando uma taxa de poupança frente ao PIB que no Brasil caiu nessa última leitura do PIB para 16% do PIB. Então, não existe. O capitalismo pressupõe, e nós estamos avançando no mundo todo, a gente está num nível de pobreza ainda alto, obviamente, em muitos países, mas muito mais baixo do que era 100, 200 anos atrás. Mas todo e qualquer desenvolvimento no médio e no longo prazo pressupõe uma taxa de poupança. Se você não tem poupança, você não cresce. E por que você não tem poupança? Você não tem educação financeira, você não teve isso de base. E quando você não tem de base, o dinheiro ele é um tabu para você. É como se você tivesse um fantasma. Não, deixa eu me afastar.
E aí você não tem, obviamente, cuidados em pagar suas contas, você entra em juros, aí você desperdiça o teu dinheiro. Ou seja, repare que tudo que a gente falou é uma linha para chegar e culminar na educação financeira, que não é só na classe baixa, hein? Nós temos, segundo o último dado que eu vi, 8 em cada 10 brasileiros não sabem responder de bate-pronto quanto ganha e quanto gasta por mês. Bruno, esse é um ponto importante. Eu quero falar bastante ainda sobre tanto endividamento da população quanto endividamento do Brasil como um todo. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. Mercado and Beyond, volta em instantes. Estamos de volta aqui no Mercado and Beyond, conversando com Bruno Musa. Bruno, a gente estava falando aqui de um tema muito importante, no qual você até trouxe ali a comparação, né, dos últimos indicadores econômicos, tanto do PIB, mostrando a da taxa de poupança, que diminuiu. A gente tem uma preocupação muito grande com o número do endividamento, né, inclusive da população brasileira, voltando para aquela questão mais da educação financeira. E a gente tem, inclusive, um dado de um PIB que mostra um aumento do consumo das famílias, né? Isso impactando para o crescimento do PIB nesse sentido. Porém, eu trago aqui uma reflexão, se de fato, né, esse consumo das famílias, eles estão ali, né, sendo consumos reais, ou as famílias elas estão se endividando porque elas estão pagando mais caro, ou perderam talvez o poder de compra delas, paralelo ali, quando a gente olha para uma pré-pandemia, um exemplo ali, e a gente vê que essas pessoas elas estão cada vez mais endividadas. Como que você enxerga, de fato, este cenário desse endividamento versus esse consumo maior da população? A relação é direta, né? Porque quando nós destrinchamos esse PIB, como até no dia que eu vim aqui no programa, na quarta-feira a gente falou sobre isso, depois eu assistindo vocês, eu vi que vocês estavam falando muito sobre isso também, você vê que o crescimento do PIB, através dos gastos das famílias, vamos lembrar que o PIB, o Produto Interno Bruto, que eu gosto muito mais da medida do PIB per capita, porque não adianta nada você ter um PIB, digamos, mais ou menos de 11 trilhões e meio como o do Brasil, com 210 milhões de pessoas. Se a China tivesse o mesmo PIB nominal do que do Brasil, com 1,5 bilhão de pessoas, significa que a China seria muito mais pobre, né? E isso é medido por PIB per capita, quanto cada pessoa produz. Mas vamos falar aqui do PIB. O PIB, ele o consumo das famílias, né, mais os gastos governamentais, mais os investimentos, mais a diferença entre exportação e importação. Então, quando você mencionou os gastos das famílias, o consumo ali de curto prazo, de onde veio esse dinheiro? Teve um incremento muito grande, mais ou menos 4,9%, comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Então, vamos falar, poxa, mas então, que bom, as famílias estão consumindo mais. Legal, mas por quê? E eles vieram, grande parte, por transferência de rendas do governo, que cresceram mais de 30% em termos reais desde 2019, essa transferência, 31,2% se não me engano, para ser exato. Então, essa transferência de renda significa que o governo, através de adiantamento, né, do 13º de aposentados e pensionistas, pagamento de precatórios, reajustes dos servidores públicos, taxa de juros subsidiada, isso inclusive está no site do IBGE, porque eu também fiz um vídeo explicando sobre isso, então estou com os dados aqui mais ou menos na ponta da língua. Essas transferências governamentais do dinheiro que vai parar na mão da família para consumir, que impulsiona o PIB, já que gastos governamentais e gastos das famílias, consumo das famílias são dois componentes importantes do PIB, você tem essa transferência de renda através do endividamento do governo. E aí, se você não entende essa dinâmica, você fala, bom, que bom, tudo bem, o governo então está transferindo dinheiro daqui para as famílias, melhor, deixa ele consumir. E aí que tem um porém. Esses gastos governamentais levam ao endividamento público, ou seja, o endividamento do Estado brasileiro. O endividamento do Estado brasileiro faz com que ele gaste mais do que ele arrecada. Como a gente está vendo, a gente está com um recorde de um déficit nominal de 1,127 trilhão de reais, é o recorde histórico. Então ele precisa cada vez mais tomar dinheiro emprestado para fechar as suas contas. Já que eu gasto mais do que eu arrecado, eu preciso pegar dinheiro emprestado para honrar os meus compromissos, pagamento de salários e uma série de coisas para manter a máquina pública funcionando. Pois bem, quando você se endivida mais, você vai se tornando um grau de risco maior. Portanto, quem vai te emprestar dinheiro exige uma taxa de juros mais alta
Já que eu vou emprestar dinheiro para alguém arriscado, eu exijo que você me pague mais juros a um prazo menor. Afinal de contas, você é mais arriscado. Então você vai mudando a dinâmica da dívida brasileira. E isso é inflacionário por natureza. Por quê? Porque um país altamente endividado, as pessoas não querem ficar com aquela moeda na mão. Ora, eu prefiro ter dólar do que real no meu bolso. Então eu vendo real e compro dólar. O real desvaloriza. A gente está vendo isso acontecer. Real desvalorizado significa que tua moeda vale menos em relação aos preços de bens e serviços. Os preços sobem. Inflação. Então veja que é uma dinâmica completamente ligada um passo ao outro. Então sim, cresceram os gastos governamentais a um custo no médio prazo alto. E para complementar, um outro boom de consumo que teve é a própria regra implementada pelo PT quando ele voltou para o governo, que é a regra da correção do salário mínimo. De novo, quem não conhece a dinâmica econômica vai falar, mas que bom, subiu então o salário acima da inflação. Novamente, quando você sobe o salário sem o devido aumento da produtividade, significa que grande parte daqueles funcionários terão um aumento salarial, mas não necessariamente eles produzem aquilo que eles ganham, mas cedo ou mais tarde eles são mandados embora. E aí você vê essas pessoas entrando nessa roda desses bolsões que nós falamos, porque fica difícil de se empregar. Mas o mercado está forte ainda. E na minha opinião, o mercado de trabalho ele ainda está forte, tem muito a ver com várias reformas que foram feitas, inclusive no governo Temer. Flexibilização do mercado de trabalho, você acabar com a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa de juros subsidiada, que agora voltou. Né? Você tem ainda crédito para pessoa física, a taxa de juros abaixo de mercado. Toda essa dinâmica coloca mais dinheiro na mão das famílias já endividadas, que seguem se endividando. E você vê o presidente Lula falando abertamente isso, o dinheiro tem que circular, as pessoas têm que consumirem. É a única forma que ele consegue fazer, porque o lado fiscal ele está deteriorando, que as pessoas gastem mais para que o PIB cresça no curto prazo. Só que quando ele gasta mais do que arrecada, como eu falei, que leva a uma desvalorização da moeda e, portanto, é inflacionário, ao passo que ele estimula o consumo no curto prazo, faz com que a inflação também suba porque as pessoas estão consumindo mais. Ou seja, é uma dinâmica inflacionária por natureza, que obriga o Banco Central a subir taxa de juros. Então, de novo, se olharmos o crescimento dos últimos 20, 30 anos brasileiro, são eternos voos de galinha, porque volto no teu início da tua pergunta, não tem investimento em incremento de produtividade, que é tecnologia e educação. Nós estamos parados no tempo com isso. Você falou ali no curto prazo, o impacto disso, de fato, no crescimento, né, vamos dizer assim, até medíocre, né, do Brasil, que se contenta ali com 2,9%, 3 ponto percentual. Quando a gente faz comparação com outros países emergentes, acho que dá para chamar ali de um crescimento até medíocre nessa casa dos 3 pontos percentuais. E falou muito desse curto prazo, do impacto disso na inflação, mas como que você enxerga esse endividamento público no longo prazo, as consequências disso? Gravíssimo, gravíssimo. A média dos países emergentes de endividamento frente ao PIB, que é a métrica mais analisada, está na casa dos 65%, 66%. O Brasil já está com quase 77% do PIB e a continuar nesse nível de crescimento de despesas, que nos últimos 12 meses foi mais de 13% em termos reais, já descontados a inflação, e o crescimento das receitas foi por volta de 9%, com todo o esforço de aumentos de impostos, inclusive as receitas extraordinárias, que é aquela que chega de uma vez, mas ela não vem, não é recorrente todos os anos, significa que você está crescendo mais as suas despesas do que a sua receita. Então, você todo mês aumenta o seu endividamento e a gente está vendo isso mês após mês, quando os dados vêm sendo divulgados de déficit primário e déficit nominal, que inclui o pagamento de juros, que eu acabei de falar que a gente está em recorde. Para o mês de julho, o dado foi o pior da série histórica iniciada em 2002. Então, o nível de endividamento brasileiro, quando você tem as despesas crescendo muito mais do que a receita em termo real, descontados a inflação, essa dinâmica ela é uma bomba explosiva. O último governo foi, junto com a Arábia Saudita e Singapura, os únicos 3 países que terminaram a pandemia com uma dívida PIB menor do que quando começou. Estava na casa dos 71% a relação dívida-PIB. Já estamos beirando 77%. Só em 2024, a dívida já cresceu 4,1 pontos percentuais frente ao PIB. Somente em 2024. Nesse andar da carruagem, a gente, por volta de, acho que era 2035, o Instituto Fiscal Independente do Senado fez, não lembro se era 2030 ou 35, a gente atinge 100% da dívida PIB. E aí a gente vê aquelas narrativas que, como nós estamos falando um pouco mais técnico, que é o público de vocês aqui, você vê o Lula pegando o microfone na mão e falando, ora,
Mas o Japão tem 240% da dívida PIB. Os Estados Unidos têm 130%, a Europa 120%, 130%. Só que ali tem uma grande diferença. A taxa de poupança no Japão, e eu não estou falando que é saudável, eu acho que a dinâmica da dívida, de pós-pandemia, ela explodiu e o mundo está numa 315 trilhões a dívida global, que dá mais ou menos 300% do PIB, mais ou menos, então é assustador. Mas Japão, Estados Unidos, eles têm um nível de poupança muito maior e mais, eles têm uma confiança por parte dos investidores até hoje em que os Estados Unidos, que pode imprimir dólar, tem uma demanda mundial por dólar. O Brasil, se precisa imprimir dinheiro para fechar as suas contas, você tem mais dinheiro em circulação, que é o chamado M2, a gente vê que está em recordes também, e mais dinheiro em circulação, o dinheiro perde valor, inflação. Porque não tem demanda global pelo real, sequer doméstica. É o que eu sempre brinco. Se eu chego agora aqui, Paula, com 2 malas, supor que o dólar está agora, não sei quanto está exatamente, 5,60. Eu chego com uma mala de $1.000 para você e uma mala de R$5.600. Hoje, nesse exato momento que nós estamos gravando, elas são equivalentes. Só que eu falo para você assim, Paula, você só pode abrir essa mala daqui 10 anos. Qual mala você pega? Dólar. A do dólar. Por quê? Porque você tem mais confiança que o dólar vai valer mais daqui 10 anos do que o próprio real. Então essa dinâmica, ela mostra uma falta de confiança na moeda brasileira, que por mais que o dólar vem perdendo valor, ele ainda é a moeda que te traz mais confiança. A dívida do Japão é muito mais confiável do que a dívida brasileira. Então você comparar a dívida dos Estados Unidos frente ao PIB, que para mim é extremamente arriscada e já ultrapassou qualquer nível racional e lógico, é muito diferente de analisar apenas esses dados isolados com o número do Brasil. Então é mais uma falácia, mais uma falta de conhecimento para quem quer falar apenas para o público dele, mas que o andar da carruagem das expectativas da dívida brasileira, continuando com essas despesas e as receitas, que depende muito do Congresso, depende muito de uma economia continuar pujante, tirando mais dinheiro de pessoas físicas e empresas, ela é extremamente preocupante. Para finalizar, que você me perguntou as consequências, a consequência de uma economia doente é sempre inflação, porque a moeda vale menos, ela perde poder de compra e, portanto, você precisa de mais unidades monetárias para comprar a mesma caneca, a mesma camisa. Os preços dos bens e serviços sobem com relação ao valor da moeda. A gente vai para mais um rápido intervalo, Bruno. Daqui a pouquinho eu quero voltar com o Bruno, tratando mais ali, olhando mais, né, de fato, para os investimentos aqui do Brasil. Você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Voltamos em instantes. Mercado and Beyond de volta. Bruno, a gente estava falando, inclusive, né, um ponto muito importante que você citou na sua resposta anterior, fazer uma comparação, inclusive, com os endividamentos ali globais de outras economias, mas você citou a palavra confiança. E acho que esse é um ponto muito importante para a gente desenvolver aqui nesse sentido, que o Brasil, como um país emergente, e por um seu diferencial de juros no momento atual, poderia até mesmo se beneficiar em conseguir trazer investidores, trazer um fluxo maior de investidores para o nosso mercado, seja ele renda fixa ou renda variável de uma forma em geral. Porém, tem toda essa questão que você estava muito bem pontuando, das consequências desse aumento da dívida e aquele tão sonhado investment grade ali ficando cada vez mais distante. Você acredita, e além de toda a insegurança jurídica, enfim, muitos pontos, né, da nossa economia que deixam ali em dúvidas, de alguma forma a gente pode perder grandes oportunidades até mesmo de trazer esse tipo de investimento para dentro de casa? Já perdemos, né? Eu falei aqui no programa, quando eu participei com vocês na quarta-feira, que na média os países, quando perdem investment grade, eles recuperam aqueles mais responsáveis, né? Ou que atuam de forma mais responsável depois de ter perdido, porque se perdeu foi até por uma ação irresponsável. Eles recuperam normalmente em 6, 7 anos. Nós já vamos para 10 anos, né? Acho que a gente perdeu em 2014, se não me engano, 15, então 9 anos. E aí eu até brinquei e falei, daqui a pouco a Gleisi Hoffmann vem a público e fala assim, mas o brasileiro pobre não come investment grade. Mas então vamos desmistificar. Investment grade
ele é necessário para que muitos fundos grandes investam em determinados países. Você tem ali por estatuto que ele só pode mandar um caminhão de dinheiro, bilhões de dólares, para investir num país se você tem investment grade, senão você é um país mais arriscado e eles por estatuto não podem. E aí, quando imaginemos um país que ganhou investment grade, o que acontece? Você atrai muito fluxo de capital. Ao atrair fluxo de capital, você tem uma oferta maior de dólar. Uma oferta maior de dólar valoriza a sua moeda local, no caso o real. Um real mais valorizado traz uma estabilidade de preços, que faz com que as empresas saibam investir mais, consigam gerar mais renda, contratem mais pessoas, a economia fica mais pujante, o salário aumenta por livre oferta e demanda e não por uma mísera canetada que precisa recorrer a um aumento acima da inflação sem aumentar a produtividade. Então, veja que toda essa dinâmica ela é completamente virtuosa para um país. É um ciclo virtuoso quando você tem o investment grade. E se as agências são sérias, foi até legal que o Pedro Jobim, da própria Legacy, né, uma das maiores gestoras aqui do Brasil, falou, e eu amplamente concordo com ele, que se as agências no Brasil fossem sérias, o Brasil já perderia um grau por tudo que está vivendo, de censura e tal, que eu não estou falando aqui pela censura, o nosso papo é econômico. A censura, a mudança de regra leva com que as pessoas tirem o capital do Brasil ou deixem de vir para o Brasil, porque você tem estabilidade das regras, estabilidade jurídica, estabilidade social, institucional. Então, ela é extremamente importante, essa confiança, só que não é uma confiança de vamos sentar aqui na mesa e confia em mim. Olha, peço um voto de confiança. O que você está fazendo para merecer a confiança? A tua dinâmica da tua dívida está melhorando? Por mais que você possa olhar que a situação da Argentina é infinitamente pior do que a do Brasil, ela goza hoje de uma perspectiva de confiança maior, uma vez que você vê um cuidado de, olha, estamos destruídos, mas eu estou cortando gastos, eu estou mudando aqui, eu estou produzindo superávit nos últimos 7, 8 meses, a minha inflação que era de 25% ao mês já está em 4%, a taxa de juros que era 133% ao ano já está 40% ao ano, a moeda não desvalorizou com essa baixa da taxa de juros, porque eu estou mostrando que eu estou cuidando de mim. Não adianta, de repente, você pega uma pessoa que está super mal da saúde, falando, olha, nossa, eu estou muito mal, mas confia em mim. Legal, mas você tem o quê? Você tem um enfisema pulmonar, você fuma 3 maços de cigarro por dia, mas confia em mim. Não dá para confiar em você, porque você está doente e continua fazendo o ato que levou à tua doença. E nós estamos nesse caminho, nós continuamos o nível de endividamento. Então, cada vez mais, cada dia mais, a gente vê um pouquinho mais distante o tal do grau de investimento para a gente voltar ao caminhar com esse nível de dívida que nós estamos. O dólar responde a tudo isso que a gente falou. O que o real já perdeu de valor ao longo do tempo, basta olhar o dólar contra o DXY, o real contra o DXY, né? O dólar e o real contra o DXY, contra o peso mexicano, contra os outros pares emergentes. O real, durante muito tempo no ano, era a moeda que mais perdeu valor. A Bolsa Brasileira, a pior bolsa do mundo, quando as outras subiam. Então, apesar de nós termos um mundo complexo, geopoliticamente falando, economicamente, a gente tem que olhar para o nosso doméstico. Se as outras moedas dos pares emergentes estão muito melhores do que a nossa, vamos olhar para dentro de casa. Senão, de novo, a gente está sendo infantil com uma realidade e com o óbvio que está acontecendo. Então, quando você fala como o mercado está interpretando, eu acho que o mercado, por fim, parou de ser infantil e muitos daqueles que apoiaram empresas e nomes importantes do mercado financeiro já se deram conta que foram, na minha opinião, e peço desculpa aqui, tem muitos brilhantes, mas que foram extremamente infantis, porque eu acho que teve uma coisa particular. Talvez tenha sido a primeira vez que o Lula falou a verdade na vida dele, que ele falou que ia gastar mais do que arrecadou. E quando ele falou isso e foi sincero, essas pessoas com histórico brilhante falaram, não, ele deve estar mentindo. Ora, se ele mente uma vida inteira e quando ele resolve falar a verdade, você vai falar que ele está mentindo? Como? E aí eu acho que essas pessoas se deram conta, tanto que muitos já pularam fora do barco e a precificação está aí, o real desvalorizando, a curva de juros futura mais longa está super empinada, que encarece o custo de crédito do próprio Brasil ao captar dívida. Os ativos brasileiros, você pega, por exemplo, a Bolsa Brasileira em dólar, em real estava batendo recorde, né? Mas em dólar ela está 40% para baixo do pico histórico que foi em 2008, pré-crise do subprime americano. Então, olhemos para o nosso doméstico. De novo, a precificação está respondendo à realidade. Não é otimismo ou pessimismo, é realidade.
E mesmo a essa situação, a essa crise, vamos dizer, até mesmo de confiança, você enxerga oportunidades de investimentos no Brasil? Sem dúvida. Separemos o emocional do racional, sem dúvida nenhuma. Vamos separar aqui. Taxa de juros real numa NTNB brasileira, pagando IPCA mais 6,30, historicamente, se você souber esperar, você vai tirar vantagem disso. Eu acho que tudo que falamos é muito preocupante, mas o Brasil está longe de dar calote na sua dívida, mas não, nem perto. Você tem reservas internacionais ali de 370 bilhões de dólares, que é um colchão extremamente interessante. Você tem uma reserva de liquidez de mais ou menos R$1 trilhão, que são as dívidas que vencem nos próximos 8 meses, tem capacidade de pagar. Né? Então, por mais que estejamos tendo que pagar taxa de juros mais alta, um prazo mais curto, continua o nível de endividamento, dar calote na dívida não é uma realidade brasileira hoje. Então você comprar título público, estamos falando aqui só do racional. Ah, não quero financiar os gastos desse governo. Super entendo. É o lado moral, é o lado de cada um. Estamos falando do lado racional de investimentos. É uma oportunidade para você ter um retorno interessante no teu capital? Sim. Você pegar ativos brasileiros, ações brasileiras sólidas, bancos, empresas de varejo, o que quer que seja, de novo, não é uma recomendação de compra, mas é uma análise superficial da coisa, com ativos extremamente descontados, principalmente olhando em dólar, ativos que, de repente, você sabe que estarão aqui daqui 1, 2, 3 décadas, sei lá, Bradesco, Itaú, o que você quiser, ativos desses que não são empresas, startups pequenas que podem morrer aqui no curto prazo. Se você olha esse nível de preços no mercado, a oportunidade ela é dada. Então, separe o emocional do racional. E acho que essa é uma grande lição, inclusive, para muitos investidores, né? E olhando diante disso, o que os investidores, na sua opinião, eles podem fazer para proteger o seu patrimônio, principalmente em tempos, né, de ainda muitas dúvidas e incertezas, quando a gente pensa nessas oportunidades, mas sempre tem aquela questão da proteção do patrimônio? Bom, você tem toda a parte, digamos, tributária. Você pode, a depender do perfil de cada um, do montante disponível, você pode abrir uma offshore, né? Você pode ter os investimentos na pessoa jurídica e não na pessoa física lá fora, que te protege mais. Mas vamos ser, digamos, mais adequado à grande maioria das pessoas. Desde 1º de julho de 1994 até hoje, e por que essa data? Porque foi o primeiro dia de circulação do real. O real brasileiro já perdeu 90% do seu poder de compra. 90% do seu poder de compra. Não é por conta desse governo que eu estou falando. Também, acelera. Mas assim, dolarizar uma parte do seu patrimônio, quando o Brasil é instável por natureza, muda as regras por natureza, ela é basicamente uma obrigação tua, se você quiser preservar o teu poder de compra. O percentual de cada um sabe a sua família, cada um sabe o seu nível de gastos, o nível de poupança que você tem, o nível de renda mensal, se sobra, se não sobra. Mas dolarizar uma parte do seu patrimônio, para minha concepção, é uma condição praticamente obrigatória. O Brasil muda de regra, o Brasil é instável por natureza. O Brasil, em poucos anos, tem 2 impeachments. Né? O Brasil teve confisco de poupança. O Brasil teve inflação de 3.000% ao ano. Depois teve dólar 1 para 1, depois teve uma maxi desvalorização que em poucos meses o real saiu de 1 para 1,40, 40% de desvalorização. O Brasil é instável por natureza. A instabilidade gera oportunidades, como você falou. Eu lembro uma vez em Genebra, um sócio de uma gestora de lá me falou: é muito mais difícil talvez empreender na Suíça porque você já tem tudo pronto do que no Brasil. No Brasil você tem as adversidades, muda a regra e tudo mais, mas você tem um monte de coisa por fazer, né? Então não tem almoço grátis. Então, esses são 2 pontos. Separar o emocional do racional para você olhar preço, o nível de preço. Isso aqui está barato, isso aqui está caro, faz sentido, eu entendo o longo prazo, eu entendo a volatilidade, eu acho que faz sentido. A última vez que eu olhei faz pouco tempo, Itaúsa, por exemplo, desde 1º de janeiro de 2000 até 1º de janeiro de 2024, se você tivesse comprado Itaúsa e reinvestido os dividendos sempre, ela deu mais ou menos 6.500% no período. E o CDI deu algo como 3.400%. Então você conseguiu ganhar muito da inflação, conseguiu ganhar do próprio CDI, mas são stock pickings, pensamento de longo prazo, né? E eu não poderia deixar de mencionar que é muito peculiar a cada um, porque pressupõe você entender uma volatilidade, você saber que não precisa do dinheiro, mas eu jamais poderia deixar de mencionar, porque eu prego uma descentralização política e econômica por completo.
onde o governo tenha a menos ingerência possível em nossas vidas. Então, eu sou um super otimista com o Bitcoin, mas isso pressupõe que você tenha um perfil e conheça o que você está fazendo. Porque ele pode estar 80% para cima, 80% para baixo e você não pode se desesperar. Já que você falou em Bitcoin, daqui a pouquinho, depois do intervalo, quero falar mais, inclusive até mesmo, né, ali sobre tecnologias, blockchain, enfim, você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente, Mercado and Beyond. Volta em instantes. Estamos de volta aqui no Mercado and Beyond. Bruno, você falou ali sobre Bitcoin, né? Queria entender um pouquinho da tua leitura, até mesmo entrar um pouco mais nessa questão de possibilidades, não só do Bitcoin, mas como que você enxerga esse universo de criptomoedas, tokenização, como forma de investimentos? Ela é muito específica. Eu acho que não é todo mundo ainda que está preparado para ela. O grande ponto é que o comportamento de manada é muito presente, principalmente em lugares onde você tem baixa educação financeira. Então você vê um comportamento de manada que a pessoa, porque fala, tá subindo, e você vê sempre as pessoas físicas entrando no final do movimento, compram tudo, de repente cai lá seus 20, 30%, fica desesperado, vende e quando vê tá lá em cima de novo. É uma dinâmica que acontece com a bolsa e que acontece também com as criptos que são extremamente voláteis, né? O conceito que eu gosto muito da cripto é o que eu te falei, é a descentralização, é você não ter a ingerência dos bancos centrais, que para mim é uma das grandes causas da inflação, por conta de todo o controle que eles têm nas moedas fiduciárias. Então eu, como filosofia de vida e filosofia econômica, como defensor da Escola Austríaca de Economia, a descentralização para mim ela é uma filosofia de vida. Então eu não poderia estar de fora do próprio Bitcoin pela natureza descentralizadora dele. Mas olhando um ponto mais técnico aqui, eu acho que elas já são uma realidade, né? Eu não sou um grande conhecedor da tecnologia, não sou mesmo, mas eu sou adepto dessas principais moedas. Basicamente eu tenho Bitcoin na minha carteira, mas eu gosto de novo, da filosofia descentralizadora, e eu acho que sim, que por ela ser uma moeda escassa, diferente das moedas fiat fiduciárias, que elas são, basicamente, tendem ao infinito, que o Banco Central pode imprimir a quantidade que for, por mais que seja inflacionária, eu adoro esse conceito de escassez. É o que eu sempre falo. Se a gente saísse daqui e levantasse, tivesse um monte de pepita de ouro, ele ia valer menos do que a escassez que pressupõe a existência do ouro. E ele faz com que, o Bitcoin faz com que você tenha uma natureza talvez até menos arriscada do que o ouro, porque você pode manter na tua hard wallet e você mantém o ouro, sei lá, uma barra de ouro na tua casa e se pega fogo. E se, sei lá, acontece um evento como o do Rio Grande do Sul e se, sei lá, entram na tua casa e roubam, né? A hard wallet é muito mais difícil, a tua carteira. Então, de novo, eu acho que é algo muito específico, é algo que a pessoa precisa conhecer, porque é extremamente volátil. E eu volto, quando eu fiz aquela pergunta para você do dólar e do real, né? Da mala, qual você abriria? Eu volto essa pergunta agora aqui. Se você ganhasse 10 mil reais em reais mesmo e 10 mil reais em Bitcoin, qual você gostaria de gastar primeiro? Gastar? A primeira era qual você aceitaria, agora é qual você gastaria primeiro? Dependendo agora, acho que eu gastaria o real. Pois é, então significa que você, em algum ponto, você tem menos confiança no real do que no próprio Bitcoin. Se a gente olhar para o histórico, principalmente de desvalorização de um enquanto o outro, você citou ali esses 30 anos, claro, o Bitcoin é muito mais recente, mas quando a gente olha para os 30 anos do plano real, da desvalorização, e quando a gente olha desde o surgimento do Bitcoin, talvez não deixe ali dúvidas em relação a isso. Só para a gente fechar um pouco do nosso papo em relação à tecnologia, já estamos caminhando para a reta final, queria entender como você enxerga de fato, né? A gente estava falando um pouco de cripto, das criptomoedas, mas vindo para o papel de tecnologia, de inteligência artificial, como que essas outras tecnologias você acredita que elas vão impactar o mercado de investimentos no Brasil? Ela já vem impactando, né? Mas eu acho que o processo de empreender, Paula, o conhecimento ele é disperso. A gente não sabe o que a gente vai sair daqui, você vai querer jantar massa, lanche, você não sabe. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe o que nós vamos demandar. Então, o processo empreendedor,
para mim ele é brilhante, porque o conhecimento ele está solto, ele está disperso na economia e cabe ao empreendedor juntar esse conhecimento e falar, eu vou produzir algo para satisfazer a demanda de um consumidor. Às vezes é uma demanda empurrada que o consumidor sequer sabe daquela demanda. Mas eu acho esse processo brilhante. E o empreendedor, quando deixado livre, a capacidade dele é brilhante do ser humano. Repare tudo aqui à nossa volta, quanta tecnologia tem aqui, quantas pessoas podem depois estar nos assistindo, sei lá, no Japão. Coisa que era impossível anos atrás. Tudo isso foi feito não pelo Estado, mas apesar da existência e da dificuldade que o Estado nos impõe. Então, quando você me pergunta da tecnologia, saber efetivamente o que vai acontecer, nós não sabemos, que a gente não sabe o que a gente vai querer sair daqui e comer. Mas, para mim, ela já é uma realidade e mostra que se você não estiver por dentro da informação e souber se comunicar, a dificuldade que você vai ter é imensa, porque as tarefas de montar uma carteira, olhar a rentabilidade, tudo isso um sistema faz. Você joga no chat GPT, ele vai te dar essa resposta. Então, se você não souber lidar com habilidades como comunicação, controle emocional, saber transmitir uma informação de qualidade, eu acho que vai ficar difícil para você. Não você, vai ficar difícil para todos nós, enquanto seres humanos, enquanto profissionais do próprio mercado financeiro e de todos os outros mercados. Sim. E uma habilidade de se comunicar ou sentir tranquilidade de falar, ela é treinável. Eu sempre falei isso, né? Comunicação é prática, enfim, até como comunicadora, muita dica sempre já dei para muita gente, pratique, comunicação é isso e a gente precisa, você tem que se comunicar o tempo todo, seja no seu trabalho, se vender ali, né, para almejar uma promoção, enfim, a comunicação eu sempre brinquei que é uma frase que eu falo que é a chave para o sucesso. Bruno, para a gente encerrar, e você que tem aí talvez uma inquietude muito grande, né, na sua vida, que eu vejo assim, um conhecimento muito amplo e agora ter vindo mais para essa questão de comunicação, queria que você falasse um pouquinho quem é Bruno Musa. Pois esse conhecimento disperso que eu falei, eu vou te usar para responder isso. Eu nunca imaginei que eu entraria no mundo da comunicação e me tornaria um comunicador. Eu nunca imaginei que eu teria um canal de YouTube que crescesse. Eu nunca imaginei que eu me tornaria professor, eu dou aula de economia na Link. Eu nunca imaginei nada disso. Mas o conhecimento foi disperso e ele foi me levando a isso, sem que eu percebesse. E aí, a partir daí, surgiu uma nova empresa do digital, que eu também jamais imaginei que fosse acontecer. Então, olha como é brilhante esse processo de evolução e aprendizado. Bom, eu sou formado na Faculdade de Economia aqui em São Paulo, na FAAP, eu me formei em 2003, aí eu fui embora para a Espanha, minha mãe é espanhola, eu fiz pós-graduação na Espanha, na Autônoma de Barcelona, voltei ao Brasil, entrei no mercado financeiro, estou há 19 anos no mercado financeiro, passei por algumas mesas de operação, atendia clientes institucionais, depois mudei para atendimento do varejo, inicialmente com bolsa, depois em 2012 eu comecei já empreendendo junto com outros sócios, abrimos uma empresa que hoje ela é uma das 20 maiores que estão na XP, no chamado G20. Saí de lá em 2016, vendi minha participação ali, entrei com participação, que era pequenininha na época, que era a Aqua Investimentos, que hoje é a Aquavera Investimentos, que é a empresa na qual eu sou sócio, que nós fizemos uma venda para o BTG em maio de 2021. Mas de 2018 a 2020, logo depois que eu casei, eu fui morar na Espanha, fiquei 2 anos lá com a minha mulher, recém-casados, e conseguia trabalhar à distância e tudo mais. Quando veio a pandemia, eu aprendi, ou eu me senti desafiado a ter que comunicar aos meus clientes sobre o mercado, que estava caindo 10, 20, 30, 40%. E eu estava com uma carteira extensa, não conseguia falar com todo mundo a todos os momentos, então a partir dali eu comecei a fazer 2 áudios, um por dia, um de dia e um no final do dia do mercado, para tranquilizar as pessoas. No fundo ninguém sabia o que ia acontecer, mas era assim, Paula, calma, não vende, segura a tua emoção. Esses áudios se tornaram uns vídeos, eu comecei a receber feedback que as pessoas falaram, olha Bruno, você fala bem, você tem uma didática interessante, eu consigo entender determinados pontos que para mim eram incompreensíveis, porque eu não sou da área econômica. Isso foi me estimulando a continuar. E depois, acho que de 20 anos, me tornar pai 2 vezes, eu tenho 42 anos, eu acho que eu fui picado pelo bichinho da comunicação, que tem um viés profundo, que é meus filhos olharem para mim um dia e falar assim, meu pai tentou. E tentou o quê? Deixar um legado de pessoas mais bem educadas e mais bem informadas aqui, para que você fique cada vez menos nas mãos de políticos, nas mãos de Estado,
nas mãos de amigos que falam que vão fazer e depois não somem. Não importa, que você tenha mais autonomia sobre a tua vida. E naturalmente, quando você tem mais autonomia da tua vida com conhecimento, você se vitimiza menos. Porque você sabe que as consequências positivas ou negativas dos atos vieram através de processos conscientes que você tomou da tua própria vida. É muito mais fácil, quando você manda eu fazer alguma coisa e deu errado, eu venho aqui e culpo a Paula. E aí eu acho que o processo de escolha política, o processo de escolha econômica é muito melhor e você entra num ciclo virtuoso onde o país pode crescer mais. Então hoje eu tô, só para finalizar, minha atividade principal de investimentos na Aquavero, eu dou aula na Link, na faculdade aqui em São Paulo, faço programa com você aqui na BMC News nas quartas-feiras, faço parte da Revista Oeste, faço 3 vezes por semana ali comentando economia e política no jornal, e tenho meus canais que hoje meus canais no YouTube que hoje se tornou uma empresa com alguns produtos educacionais. Maravilha, Bruno. Foi um prazer esse papo contigo. Obrigada por estar sempre aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Foi um prazer mesmo. Sempre muito bom estar aqui. Obrigada. Falamos com Bruno Musa no nosso Mercado and Beyond de hoje. Voltamos na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.